Entramos no livro de Salmos, esse livro esplêndido, profundo, que tem como, com certeza, um grande objetivo abrir o nosso entendimento de como nos aproximarmos mais de Deus. Você sabe quais são os significados dos Salmos? O real sentido dele? Venha conosco a partir de agora no Devocional 2024, que estamos entrando neste profundo livro. Agora já passamos aí do 100º devocional, né? Que bacana, para você que esteve conosco até aqui, parabéns. Para você que está começando agora, então corre para acompanhar desde o primeiro, faz aí uma maratona devocional para que você possa crescer espiritualmente, ter saúde mental, emocional, espiritual. Não esqueça de deixar aí o seu like, também compartilhar com o maior número de pessoas e deixar o seu comentário também. Como nós vamos entrar no livro de Salmos, é importante para você aprender quem escreveu, por que foi escrito e por que ler este livro e o que procurar nele. Davi, ele está relacionado a 73 salmos, quer como autor ou destinatário. Além dele, Asaf, os filhos de Coré, Salomão, Moisés e outros que também escreveram. A princípio, os autores de salmos escreveram para as pessoas cantarem ou meditarem nele a sós. Outros escreveram para cantarem em grupos, alguns até mesmo para soldados cantarem enquanto marchavam para a batalha. No decorrer dos anos, foram sendo colecionados como auxílios de adoração, oração, instrução e respeito a Deus. Por isso, é muito importante se aprofundar neste livro. Este livro ensina a dar expressões aos sentimentos. Manifestar emoções pode ser frustrante quando você está procurando manter um equilíbrio espiritual. É certo viver altos e baixos? Você consegue gritar de alegria quando Deus o tira do aperto? E o que diz quando se sente abandonado por Deus? Sejam quais forem os seus sentimentos, você encontrará em algum dos salmos direção, consolo e força. Os salmos, eles são poesias e não ensaios doutrinários. Os salmos são como anotações diárias. Refletem as intenções mais íntimas entre as pessoas e Deus. Leia com o coração, mas sobretudo com a sua mente. Vamos mergulhar então? O livro de Salmos, capítulo 1, ele fala sobre justos e ímpios. O salmista, no versículo 1, ele fala sobre conselhos, lugares, conselhos, caminhos e roda de bate-papo. Eu quero ler para você: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Observamos nesse versículo que ele fala de conselhos, ele fala de caminhos e ele fala de roda dos escarnecedores. Ou, nos dias de hoje, roda de bate-papo. Conselhos, caminhos e roda de bate-papo são típicos ambientes para desviar uma pessoa da presença de Deus. Quando se refere a conselhos, é a orientação de pessoas, que cada um de nós devemos vigiar a quais conselhos temos dado ouvidos. Caminho significa comportamento, ou seja, por onde eu tenho andado, como eu tenho vivido. E roda, ou roda de bate-papo, significa posição ou atitude mental, porque é aquele ditado que diga-me com quem tu andas e eu te direi quem tu és. É importante
você selecionar isso, conselhos, selecionar caminhos e selecionar qual é a roda de bate-papo que você se assenta. No versículo 2, ele entra falando sobre a importância de meditar nas sagradas escrituras. E eu acho isso magnífico e maravilhoso, porque cada vez que eu medito nas santas palavras de Deus, algo eu aprendo. Quando meditamos, ligamos a mente e o coração à autorrevelação de Deus na sua palavra. Achamos estabilidade espiritual, profundidade de caráter e bênção divina. Olha que magnífico, não é verdade? No versículo 3, nós vemos que ele fala sobre ser bem-sucedido, ter um sucesso, ter um progresso. É importante você entender que sucesso está além de aspectos financeiros. Está relacionado à boa reputação, respeito para com o próximo. Experimentar as bênçãos de Deus reflete nas nossas ações. Você sabia disso? Lá no versículo 4 e 6, ele fala sobre a separação entre os justos e os ímpios. E ele dá uma conotação da plantação, colheita que é realizada. É importante você aprender isso, que essa separação que acontece depois da colheita se chama joeiramento. O caule, as folhas, as cascas e a poeira são sopradas para longe dos grãos. Os grãos, eles representam os justos no reino dos céus. E os ímpios, a palha, que é soprada para o inferno. Aparentemente, o ímpio, ele pode até parecer neste mundo estar prevalecendo, mas não no mundo espiritual, não na eternidade. No capítulo 2, ele fala sobre o rei, sobre o reinado, sobre o ungido de Deus. E não se refere só a Davi, mas a cada um de nós que somos filhos do rei. Por isso que ele denomina como Rei dos Reis. Cada um de nós, quando nos voltamos a Deus, nós passamos a reinar nesta vida. Somos filhos do Rei. No capítulo 2, ele inicia falando sobre os gentios. Gentios são os povos que não faziam parte do povo de Israel. Espiritualmente falando, quando se refere a gentios na Bíblia, está se referindo aos incrédulos. É bom você aprender isso para que toda vez que você lê e vê falando sobre gentios, você vai lembrar deste ensinamento. No versículo 2, a gente vê que fisicamente este versículo está se referindo a Davi, mas espiritualmente é uma profecia sobre o Senhor Jesus. É muito importante você aprender isso, porque várias ocasiões no livro de Salmos, em outros livros, você vai observar profecias que estão se referindo a Jesus, ao derramamento do Espírito Santo e também a sua volta e o julgamento final. No versículo 5, ele fala sobre a ira de Deus. Eu quero ler para você. Ele diz assim: na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Ira de Deus é como um cálice que vai enchendo até transbordar. Quando diz que no seu tempo, se refere ao transbordamento deste cálice, onde a misericórdia dará lugar à ira. Existem pessoas que, quando você vê, por exemplo, acontecendo com ela algo que você diz: meu Deus, por que isso aconteceu com esta pessoa? Deus, ele vai dando e tendo misericórdia. Só que chega uma hora que a sua ira transborda e cada um tem que cuidar de si e não olhar para os outros, porque Deus é quem sabe o que há no íntimo de cada um.
No versículo 7, ele fala algo muito profundo. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Somos gerados por Deus, pelo seu Espírito como filhos, e assim passamos a reinar em vida, pois passamos a viver no reino de Deus. Você se vê dessa forma? Então, escreva nos comentários, eu sou filho de Deus. Escreva, porque você foi gerado por Ele. No versículo 8 e 9, a gente vê um prenúncio da batalha de Cristo e Satanás, que é apresentado no livro do Apocalipse. Como nós falamos agora há pouco sobre alguns versículos que são proféticos. Lá no versículo 10 e 11, estes reis que a palavra de Deus aqui fala, somos nós, que fomos gerados pelo Espírito Santo. E no versículo 12, quando ele fala sobre beijar, significa prestar honra e homenagem a alguém com poder e autoridade. Esse beijo é uma expressão de rendição ao Senhor Deus. Que profundo, né? E por fim, chegamos ao capítulo 3, que fala sobre confiança em Deus na adversidade. Provavelmente esse salmo foi escrito quando Davi fugia de Absalão. Então vemos claramente que em cada salmo que nós lemos, nós extraímos aprendizados, ensinamentos e momentos para as nossas vidas. Quantos de nós não precisamos de confiança no momento da adversidade? No versículo 1, ele diz assim, Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. Imagine o crescimento dos adversários. Primeiro os de fora, os filisteus e os demais. Depois dentro de casa. E por fim, o seu próprio povo perseguindo. Quantos vêm se alastrando, quantos que têm visto se alastrar seus adversários, tal como uma avalanche. Então, clame a Deus, suplique a Deus, porque Ele te responderá, como respondeu a Davi. No versículo 7, quando ele fala sobre quebrar os dentes, simboliza o inimigo tendo suas forças despedaçadas. Um golpe no queixo é como se o inimigo estivesse sendo nocauteado. Creia, Deus faz isso sobre aqueles que se levantam contra você, como aconteceu com Davi e Absalão. Você é especial para Deus. Amanhã estaremos na continuidade desse livro magnífico, o livro de Salmos. Não esquece de enviar para alguém este vídeo de hoje. Até amanhã.